A inflação é sempre e em qualquer lugar do mundo um fenômeno monetário. Sempre e em qualquer lugar do mundo um fenômeno monetário. Tem sempre um Banco Central omisso para isso poder florescer. A função clássica dos bancos centrais seria exatamente garantir a estabilidade da moeda, a manutenção do poder de compra da moeda, porque isso é crítico. A principal engrenagem de alocação de recursos, organização da produção, coordenação dos fatores de produção, quer dizer, o empresário tem que chegar e falar, olha, eu vou alugar esse lugar, eu vou pagar tanto de aluguel, eu estou contratando tantas pessoas, a mão de obra, ao mesmo tempo eu vou comprar insumos. Então todo esse sistema de coordenação depende do sistema de preços. Quanto é que estão os salários? Qual é o salário do engenheiro? Quanto custa o aluguel dessa empresa, desse imóvel aqui para eu instalar minha empresa? Então tem toda uma coordenação de fatores de produção que a economia de mercado faz. 7 bilhões de pessoas acordam todo dia e elas vão consumir, tenha esse pensamento, elas vão consumir o dia inteiro. Você acorda de manhã, você já vai ao banheiro, já usa o papel higiênico, você toma banho, já usa o sabonete, você se veste, bota as roupas, você sai, você pega um carro. Tudo isso é consumo de energia, consumo de materiais. Aí na hora de almoçar você come, depois janta de novo, faz lanche, come de novo. 7 bilhões de seres humanos acordam todo dia e vão destruir recursos ao longo do dia. Quem organiza isso? Quem organiza? Quem preparou o seu sapato, seu café da manhã, sua roupa que você está vestindo, o relógio que você usa, o óculos? Quem preparou isso? É um mecanismo extraordinário de cooperação humana. Extraordinário de cooperação humana. Então a espécie está aqui hoje, a população humana ficou constante ao longo de 1000 anos, na Idade Média, constante em termos, oscilava em torno de 200 milhões. Quando tinha 220 milhões era gente demais, pouca terra, tinha pouco alimento, tinha logo uma guerra. Ou tinha uma peste negra, ou tinha uma guerra dos 30 anos, guerras dos 7 anos, guerra religiosa. Aí a população caía para 180 milhões. Aí com 180 milhões tinha comida para todo mundo, tá tudo calmo outra vez, cada família tinha 7, 8, 9, 10 filhos, começava todo mundo a proliferar de novo, aí a população voltava para 200 milhões. Quando chegava a 220, outra guerra, caiu outra vez. Então nós oscilamos ao longo de 1000 anos dessa forma. Quando chegou a Idade Moderna, o nosso conhecimento, a Revolução Industrial, a percepção de economia de mercado permitia o uso da divisão de trabalho. Você não precisava fazer tudo para você. Se concentra numa coisa e compra o resto. Então hoje o sujeito é pianista, o outro é jogador de futebol. Então você pode seguir suas inclinações, suas preferências e você vai trocar isso no mercado. Isso é um algoritmo de cooperação. Não é uma invenção de uma pessoa, como eu disse. Os fenícios usavam, os babilônios, os sumérios. Nas feiras medievais, tinha feiras medievais. Compra, vende o tempo inteiro. Cortés escreveu uma carta para o imperador, para o rei da Espanha, dizendo que se impressionou com Tenochtitlan, que era a cidade do México hoje, era a capital dos astecas, dizendo as edificações são maiores que as de Granada, os prédios são mais elevados que os de Granada. Há feiras, há mercados, há riqueza, há comércio. Ou seja, os astecas usavam a economia de mercado. Mas eles tinham também os impostos, e eles tinham governo também, e eles tinham guerras também. E eles tinham os sacrifícios, que eram cobranças em espécie. Tinha uma tribo próxima que eles submetiam e eles exigiam a remessa de jovens para eles sacrificarem anualmente. Aquilo era um imposto em espécie. Eu cobro em vidas. Você vai pagar aí, 18 jovens em vida. Cada comunidade, 10 comunidades, são 180 jovens para nós arrancarmos o coração. Então, você vê que os impostos existem há muitos séculos, mas também existem os mercados há muitos séculos. Os governos e os mercados. Falávamos então do Banco Central, que precisamos ter uma certa coordenação de recursos. Ela é invisível. Como é que você coordena isso? Com sinais de preço. Subiu o preço do pão.
ter uma maior produção de pão para atender essa demanda. Subiu o preço do petróleo. Vamos perfurar agora em águas profundas, vamos perfurar mais fundo no mar. Desceu o preço do petróleo, e aquele poço que a gente fundou lá no meio, perfurou lá no meio do mar, já não é tão rentável quanto era. Então esse sistema de preço manda sinais o tempo inteiro. Os salários para engenheiros lá em São Paulo estão bem altos. Está precisando de engenheiro em São Paulo. Aí o sujeito sai de Fortaleza e vai para São Paulo. O outro engenheiro sai de Manaus e vai para São Paulo. Ah, está precisando de médicos lá no Centro-Oeste. O médico no Rio está ganhando R$2.000, o médico lá em Tocantins está ganhando R$8.000. Lá vai o médico lá. Então, a estabilidade do sistema de preço, o funcionamento de um sistema de preço, ele exige estabilidade de moeda. Porque se todos os preços estão subindo ao mesmo tempo, qual o sinal que você tem? Se tem inflação e começaram a subir todos os preços, isso é uma confusão extraordinária. O engenheiro não sabe, olha, então o salário subiu para 8 mil, vou para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, não, o salário agora é 15 mil, mas o que houve? Ih, não subiu, não era um salário mais alto, é porque tem inflação, também subiu o preço do pão, o preço do aluguel, subiu tudo. Os sinais são falsos. Então, a função primordial de um banco central é manter a estabilidade do poder de compra da moeda. Primeiro porque o sistema de preço pode funcionar e toda essa engrenagem pode funcionar. Além disso, você tem, com a preservação do poder de compra da moeda, além do funcionamento do sistema de preço, que é o que a gente chama da microeconomia funcionar, você tem também a lubrificação correta para a macroeconomia, que é o seguinte: por que eu vou poupar se não for preservado o valor da poupança? Eu vou guardar o dinheiro e vem uma inflação aí e o meu dinheiro já não vale mais nada. Então, em vez de guardar o dinheiro, eu prefiro comprar um imóvel, comprar qualquer coisa. Então, a estabilidade do poder de compra da moeda é importante para preservar o valor da poupança do trabalhador, para não destruir a poupança. É importante também, não só para esses recursos, para o recurso do pensionista, para o trabalhador que guardou a poupança, é para os próprios salários, o valor do poder de compra da moeda. Se a inflação sobe muito rápido, o salário não vale nada, não dá para comprar nada. Nós vivemos isso quando a inflação foi para 5.000% em 89, e quando ela voltou de novo para 2.000% em 94. O salário perde valor muito rapidamente. Então essa estabilidade do poder de compra, ela é fundamental, da moeda, ela é fundamental, porque ela permite o sistema de preço funcionar, toda a organização econômica funcionando, ela permite que o valor do trabalho, do salário, seja preservado, ela permite que o sujeito gastou uma parte do salário, outra parte ele poupou, aquela poupança tenha valor, ele não está guardando algo que vai se esfarinhar, aquilo está sendo guardado para no futuro ele poder comprar alguma coisa. Então ela é absolutamente fundamental para um bom funcionamento da economia. Então, quando você diz a independência do Banco Central, o que você quer dizer? A independência é para perseguir esse objetivo. Ele não pode ser sequestrado, corrompido, prostituído para seguir outros objetivos. E aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o governo pode ser capturado por uma orientação pública que diga o seguinte: não, olha, eu vou construir uma capital nova, Brasília, e eu vou emitir dinheiro para fabricar Brasília. Resultado, você vai para uma inflação. Vai para uma inflação. E teve essa inflação no Brasil. Construímos Brasília de 55 a 60, 61, 62, 63, a inflação começou a subir. 64 teve o regime militar. A inflação chegou a 100%. Aí tudo aquilo que eu falei começou a acontecer. A poupança já não valia mais nada, todo mundo começou a gastar o dinheiro. Aí acelerou a inflação começou a subir mais rápido. Aí os trabalhadores começaram a fazer greve, porque o salário não estava valendo nada. Começou greve da central, greve aqui, greve ali, briga na rua. Aí começou todo mundo na classe política, aí a esquerda começou a falar: não, precisamos de um regime socialista no Brasil. Aí os militares: não passarão, não haverá isso. E pronto, desembocou na revolução. Então você pode desintegrar, e isso é uma dos princípios básicos dos primeiros revolucionários russos, que dizia o seguinte: corrompendo a moeda, você destrói o capitalismo. Então a primeira coisa a ser feita é incentivar a inflação. Porque a gente incentivando a inflação, a gente destrói o sistema. O que é verdade. Você desorganiza tudo. Vá hoje à Venezuela, procure comida.
procure remédio. Não tem mais nada, desorganizou tudo. Supermercado vazio, o povo todo fugindo para Roraima, 60 mil invadindo Roraima, tentando... Ou seja, você desorganiza tudo. Então, uma função importante do Banco Central é justamente não permitir essa desorganização. Ele tem que ter esse objetivo de garantir a estabilidade da moeda nacional. Não deixar haver uma perturbação da ordem econômica dessa forma. Então, eu dei o exemplo de uma construção de Brasília. Eu dou o exemplo de governos populistas que criam assistências, etc., começam a emitir, a inflação vai embora. Assistencialistas começam a distribuir. Isso é a história de governos. Governos peronistas na Argentina, governos bolivarianos hoje ainda na América Latina, surtos populistas nossos também, para acabar com a inflação de 64, logo que teve o surto de inflação, quando o regime militar começou, eles criaram logo o Banco Central Independente. E foi uma peça-chave para a inflação descer rapidamente e estabilizar. No início do governo militar. No final do governo militar já estava ao contrário. O Banco Central já estava sendo estuprado, porque havia uma pressão, o regime não estava performando bem, teve o choque do petróleo, a inflação começou a subir, a economia indo mal, o FMI fazendo várias visitas ao Brasil, o Brasil já com desequilíbrio inflacionário, fiscal, tudo piorando. E além disso, nós criamos uma política de se tiver comida barata para o povo, está tudo salvo. Então, conta aberta no orçamento monetário para a agricultura. Vamos dar bastante crédito agrícola, plantar bastante, que aí vai ter comida, e aí o preço da comida cai e acabou a inflação. Um diagnóstico equivocado. E estupramos o Banco Central. Conta aberta no orçamento monetário quer dizer o seguinte: eu vou dar todo o crédito que eu quiser e essa conta está em aberto. Basta ir lá no Banco Central, vai no Banco do Brasil primeiro, e o Banco do Brasil então pede ao Banco Central, o Banco Central emite essa moeda, e essa moeda então entra em circulação, e nós vamos plantar bastante, e aí o preço do alimento vai cair ali. Isso é uma confusão de micro e macroeconomia. Realmente, se você plantar mais, o preço relativo da comida cai. Se você plantar mais e der mais crédito para a agricultura, a banana, o preço da banana, o preço do trigo, o preço da soja, safra disso vai ser maior e o preço vai ser menor disso em relação aos demais preços. Então, se a soja custava 100 e se uma água mineral custava 100, o preço da soja vai cair um pouco, vai custar 50, e a água mineral vai custar 100. O preço relativo caiu. Mas se tiver inflação, vai subir tudo. Então, na verdade, o preço da soja, que era 100, ia cair para 50 se os preços ficassem constantes, se o Banco Central estivesse fazendo seu dever de casa. O que vai acontecer é o seguinte: se o Banco Central estiver dormindo, não estiver fazendo o seu dever de casa, vai acontecer o seguinte: não, realmente, o preço da soja vai acabar metade da água mineral, mas vai ser o seguinte, um vai ser 500 e o outro 250. Vai subir tudo e vai ser aquela desorganização, ninguém vai entender o que está acontecendo. Estou dando exemplos porque as medidas são completamente diferentes, né? Eu estou brincando aqui, uma água mineral, uma unidade pequenininha, soja você compra por tonelada, mas é só para simbolizar e usando 100 como referência. Mas o que aconteceu então é que a inflação disparou. Então o governo, interessantemente, o regime militar que começou fazendo a coisa certa, que era ter um Banco Central independente em assuntos monetários, ele terminou estuprando o Banco Central independente. E com o Brasil indo embora, a inflação indo embora para 100%, 150%, 200%. Então é um segundo exemplo. O primeiro exemplo foi a construção de Brasília. O segundo foi o crédito. O primeiro exemplo que eu dei é um que a gente chama de uma inflação fiscal. Foi um desequilíbrio para construir uma cidade e eles emitiram. A segunda é uma inflação de crédito, que a gente chama, foi um excesso de crédito. Qualquer que seja o pretexto, o Milton Friedman, que é um especialista, talvez o maior especialista em inflações que já existiu como economista, dizia sempre: cherchez la monnaie, procure a moeda. A inflação é sempre e em qualquer lugar do mundo um fenômeno monetário. Sempre e em qualquer lugar do mundo um fenômeno monetário. Pode ter a causa que quiser. Foi o crédito, foi o choque do petróleo que deu o empurrão inicial, mas tem sempre um Banco Central omisso para isso poder florescer. Ou um Banco Central
que não seja independente. Um Banco Central submisso. Omisso ou submisso. Daí a importância desse Banco Central independente. E aí eu vou dar exemplos agora mais recentes. A Dilma Rousseff, no esforço de ser reeleita, torceu o braço do Tombini, que era o presidente do Banco Central. Ele baixou o juro demais, um ano antes da eleição. Ela foi reeleita e logo depois a inflação disparou e voltou a 2 dígitos. Isso acabou criando um mal-estar enorme na sociedade brasileira e por outras razões de irresponsabilidade fiscal, etc., ela acabou sofrendo impeachment. Ora, o mensalão já tinha sido demonstrado. A corrupção já estava exposta pelo Lava Jato. Ela acabou caindo também porque a inflação disparou. Se a inflação tivesse calma, se tivesse tendo crescimento econômico, etc., a própria opinião pública não se mobilizaria para ela sofrer o impeachment. Então, vocês veem num exemplo mais recente, de novo, que um Banco Central independente não teria sido usado politicamente por um presidente para se reeleger. Então, a ideia básica do Banco Central independente é, como eu disse, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda para o bom funcionamento do sistema econômico e agora, como eu sugeri também, para o bom funcionamento do sistema político, para não haver uma falsificação